quinto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula é aula de história. E juntos vamos observar algumas imagens através de um slide que eu vou passar para vocês e vamos conhecer o que vamos trabalhar hoje no nosso livro de história. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira expedição. Primeiras expedições. Cabral deixou o Brasil no dia 2 de maio de 1500 e prosseguiu com sua meta de chegar às Índias. Após a sua partida, Portugal enviou para cá apenas expedições temporárias e ficaram bem conhecidas como as expedições exploradoras, né? A primeira expedição foi em 1501, comandada por Gaspar de Lemos, com a participação de Américo Vespucci, com o objetivo de explorar o litoral. Certo? Aqui temos algumas informações sobre a primeira expedição. A segunda expedição foi comandada por Gaspar de Lemos, em 1503. Na verdade, a segunda expedição foi comandada por Gonçalo Coelho, que contou também com a presença de Américo Vespucci e tinha o objetivo de descobrir ouros e metais preciosos. Agora antes da expedição colonizadora, também teve a expedição guarda-costa, que aconteceu em 1516 a 1526. Foi a partir daí que os produtos brasileiros despertaram o grande interesse dos europeus, principalmente dos franceses, que passaram a fazer excursões ao nosso litoral. O principal, né, era o pau-brasil, que era considerado o mais importante. Por quê? Porque gerava lucros, certo? Agora, a expedição colonizadora, em 1530, o que aconteceu? Certo? Essas expedições aconteceu a partir do comércio português, que entrou em decadência, né, nas Índias, e nessa época a Espanha já havia descoberto ouro e prata, certo? Ouro e prata em suas colônias americanas. Então, Portugal resolveu o quê? Fazer uma relação, né, ao Brasil, que em vez de mandar as expedições exploradoras temporárias, enviou para cá, em 1530, uma expedição colonizadora, que foi chefiada por quem? Foi chefiada por Martim Afonso de Souza, e nessa expedição trouxeram o quê? Colonos, sementes, instrumentos agrícolas, plantas, animais domésticos, certo? E os objetivos da expedição eram o quê? Fundar os núcleos de povoamento e de defesa, combater os corsários franceses e explorar o litoral até o Rio da Prata. Em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para o governo de Vila São João, né, São Vicente. O padre Gonçalo Monteiro e o rei de Dom João III decidiu adotar o sistema de colonização. Então, no sistema de colonização, né, tem os direitos e os deveres dos donatários, certo? Só que, por Gaspar de Lemos, foram nomeados acidentes geográficos. Quais são os acidentes geográficos? Rio de Janeiro, Baía de Todos os Santos, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Roque e Rio São Francisco. Então, a partir daí, né, a gente vai obter o quê? Os direitos e os deveres dos donatários, né? Que eles tinham os direitos de cobrar imposto, exercer justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos, exploração da terra, doar terras para quem quisesse cultivar. Entretanto, também tinha deveres como defender a capitania, morar nela e pagar impostos, certo? Agora nós vamos para as capitanias hereditárias. O que era a capitania hereditária?
eram as riquezas do Oriente, porém, começaram a acabar, a sumir. E Portugal precisava de outras fontes de riquezas. E voltou os olhos para onde? Para o Brasil. Além dos franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, vinha também constantemente à costa brasileira para quê? Para reconhecer o pau-brasil. Só que antes eram importados do Oriente pelos europeus. Então, aqui está a capitania hereditária e a sua divisão, as terras que pertenciam a Portugal e Espanha, né? O Portugal enviou para o Brasil uma expedição comandada por quem? Por Cristóvão Jacques, com o objetivo de expulsar os franceses. E estes tiveram alguns navios afundados. Quando Martim Afonso ainda se encontrava em sua missão, o Dom João decidiu o quê? Que em 1534 implantar suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias, onde esse sistema constitui em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais, doadas para as pessoas próximas ao rei e a quem possuísse uma riqueza para colonizar. Essas capitanias eram ditas hereditárias, porque passavam de pai para filho, na forma de quê? De herança. Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver as terras com os seus próprios recursos financeiros. Eles possuíam também muitos direitos, como já foi citado, cobrar imposto, exercer a justiça, receber parte dos tributos e a exploração da terra e também doar as terras. E o sistema passou por muita dificuldade. Essa dificuldade foi por falta de recursos financeiros, por parte de quem? Dos donatários. A distância entre Portugal e outros, certo? Esses motivos, do sistema de capitanias não deu certo. Só que aí as capitanias de Pernambuco e São Vicente teve um destaque maior. Por quê? Porque elas prosperaram. E no final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Então, a coroa portuguesa resolveu criar o quê? O governo geral. E o que deveria fazer o governo geral? Centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros e também fiscalizar as capitanias e garantir a lavoura açucareira. Então, aqui está bem resumido, o fracasso das capitanias. Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras e outros acabaram abandonando. Além dos capitães donatários não possuírem recurso suficiente para administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram a resistência de quem? Dos indígenas. Então, apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso, devido ao quê? Ao cultivo da cana-de-açúcar. Certo? Então, agora vamos dar continuidade, certo? Vamos fazer a abordagem das explicações da atividade, tá bom? Livro de História, página 143. O primeiro vídeo eu falei sobre as expedições, as primeiras expedições, A primeira que aconteceu quando? Em 1501, a segunda em 1503 e a expedição guarda-costa em 1516 a 1526, certo? E na página 148 vai ter o quê? As atividades que vocês vão desenvolver, tá bom? Então, desenvolva a atividade da página 146, 147 e 148 para chegar no segundo texto, que também está no livro, que é as capitanias hereditárias, que foi o segundo slide de apresentação. Que vocês também vão encontrar o quê? As atividades para ser feitas, tá bom? Então, com calma.
Leiam tudo bem direitinho para desenvolver as atividades, tá certo? Eu espero vocês para a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau!